custa 60 e poucos dólares um kit. E aí, o grande lance é que isso permite coisas incríveis. As vacinas mais eficientes agora contra a Covid-19 são vacinas que foram feitas usando essa técnica. Que a nossa capacidade de desenvolver algo que torne o humano super-humano tá realmente muito próximo. E eu acredito muito que essa... Tem uma série no Netflix, se eu não me engano, chama Altered Carbon, se eu não me engano. Chegou a ver essa? A Bruna balançou aqui a cabeça dizendo que também viu. Cara, eu não sei se continuou essa série, não sei se fez muito sucesso, mas é um cenário que eles pintam muito parecido com isso, né? Eles falam dos Matusaléns, que são as pessoas que vivem milhares de anos, que lá eles pintam como pessoas que são ultrapoderosas, moram em casas elevadas, né, numas ilhas que ficam sobrevoando e tal, mas é um cenário um pouco pintando como é que seria se a sociedade conseguisse sobreviver muito tempo. Lá no cenário eles faziam upload de consciência, né? Então você tinha muitos corpos, quem era pobre tinha corpos mais bagunçados, o braço meio zoado, o joelho meio cansado, e quem era muito rico tinha os melhores tipo, o Matusalém é tipo o Marcelo, entendeu? Você pega e você vê se é um corpo bem montado e tal, não sei o quê. Os outros é tipo eu, assim, tá meio gambiarra. Mas o que eu acho bacana disso daí, assim, essas séries geralmente elas fazem pra dar um pouco de... Tipo Black Mirror, ela faz pra dar um pouco de dor de estômago e coisa e tal. E tudo bem, faz parte da narrativa. É bem possível que em algum momento, se a gente tem CRISPR, por exemplo, né, ou seja, edição genética, que é uma coisa que agora, não sei se você sabia, você compra um kit de CRISPR, para quem não sabe, edição genética de você cortar o DNA num ponto e no outro, tipo tesourinhas genéticas que você consegue colocar uma parte do DNA de outro animal ou de outro vegetal e você misturar isso. Não sei se você sabia desse troço. Eu já escutei falar disso, mas eu não sei detalhes. Acho que vale a pena você explorar exatamente o que é isso. Custa 60 e poucos dólares um kit, porque as pesquisadoras de Berkeley, que inclusive são duas mulheres que ganharam o Nobel de Química, elas abriram as patentes e falaram, cara, a gente quer que isso seja aberto para todo mundo. E aí, o grande lance é que isso permite coisas incríveis. As vacinas mais eficientes agora contra a Covid-19 são vacinas que foram feitas usando essa técnica, que é você cortar um pedaço do que seria o RNA. Eu não vou entrar muito no detalhamento, mas, cara, é basicamente assim, você corta um pedaço e coloca no nosso, e a partir daquilo ele consegue replicar algo que se defende daquilo, ou algo que gera uma outra coisa. Então, transgênico, tudo isso daí vem a partir dessa tecnologia. E aí, se você olhar, tem uma série de documentários mostrando isso. Tem, por exemplo, um cara no meio do nada, num RV lá, num trailer, fazendo ratos fluorescentes. É meio sacanagem com o rato, beleza, eu concordo. E aí vem o meu próximo ponto nisso, que é os desafios éticos que a gente tem. Mas para pra pensar, um cara X, sem nenhuma instrução, não é um PhD, é um brother que baixou o negócio, leu na internet e consegue fazer. E aí vem o grande lance, que é o seguinte: qual que seria o nosso papel? Será que a gente pega uma tecnologia dessa que pode criar... Porque pensa, a gente pode criar os X-Men, certo? A gente pode criar uma raça hiper mais inteligente ou hiper mais capaz fisicamente, e você cria um delta que você nunca acompanha mais, porque é genético, né? Não é um delta econômico, que eventualmente você consegue, de alguma maneira, criar maneiras de resolver. Esse você não... É outro ser vivo, é o Homo sapiens pro Neandertal criado. E aí o ponto é, a gente deveria, enquanto sociedade, fazer o que geralmente os governos fazem, vamos tentar reprimir todo mundo e vamos impedir de fazer isso, porque é geralmente o que a gente faz, é potencialmente catastrófico. Se a gente criar uma aberração, uma abominação, é possível. Tudo aquilo que a gente vê em filme lá, a gente tá chegando no limiar de que ficção científica vai começar a entrar na prateleira de negócio, sabe? Elas vão migrar de um lado pro outro. E aí a gente deveria impedir, ou será que a gente... Aliás, mais do que, será que a gente consegue impedir? E a gente não conseguindo impedir, qual seria um bom caminho pra gente fazer isso, né? Talvez... Cara, as Olimpíadas mudaram quando a gente teve a introdução dos anabolizantes, esteroides anabolizantes. O que aconteceu, obviamente isso foi feito às escondidas, né? E a gente começou a ver uma proeminência da Rússia muito grande. Depois a gente viu diversas vezes a China, que foi expulsa de uma determinada edição. Mas é fato que a tecnologia que foi utilizada para desenvolver esse medicamento, ela é tão antiga, tão old school, se comparado a isso que você está falando, que a nossa capacidade de desenvolver algo que torne o humano super-humano está realmente muito próxima. E eu acredito muito que essas inovações vão vir das pessoas. Eu teve uma época que eu estudei muito biohacking, eu participei de vários fóruns. Um dos fóruns que eu participava tinha um médico que ele estava com o cabelo 100% branco, cara. E ele tinha uma tese de que existia uma substância chamada raiz de astrágalos,
que ela conseguia mudar alguma coisa que eu não vou saber explicar no corpo dele e que ele acreditava que aquilo poderia reverter a cor do cabelo. E esse cara começou a tomar doses cavalares dessa raiz de astrágalos e ele foi postando, cara, os resultados. E esse cara ficou com o cabelo 100% preto. O cabelo dele era preto, voltou a ficar preto. Então, quando eu vejo isso, cara, tem um negócio que chama assim... a gente fala muito de do it yourself hoje em dia, né? Tem o do it yourself biology. Deve ter um termo, um acrônimo específico da biologia que agora eu não vou lembrar. Mas se já estava nascendo isso nesses fóruns da Deep Web, o cara que estava testando essa parada que fazia o cabelo dele mudar de cor, certamente tem gente que faz pro cabelo crescer, certamente que faz por uma série de outras coisas que no fim das contas vão transformar a gente em super-humano, né? Aí que tá. Provavelmente já existe, né? O grande negócio... Houve um rumor de um médico chinês que tinha feito gêmeos que eram imunes à rubéola, varíola e HIV. Não sei se vocês viram isso. Faz uns 2 anos. Quem quiser depois dá um Google aí. Depois foi meio desmentido, mas não foi. Então você fica meio na dúvida assim... não dá pra confiar, será né? que não fizeram? Entendeu? Será que já não fazem? O que impediria? A gente tem a tecnologia. A gente já tem. A tecnologia já existe. Óbvio, tem testes, tem isso, tem aquilo, mas tanto já existe que a gente, como eu falei, foi usado para fazer as vacinas agora. Então, assim... O que impede alguém de fazer isso? O que impede de algum bilionário russo em algum momento olhar e falar assim, cara, eu quero que meus filhos sejam, tipo, super seres. Eu quero que seja o Capitão América nosso. E o que impede, no final do dia? Então, o meu ponto é, toda tecnologia se torna um problema se ela é restrita para poucas pessoas. Então, quando a gente fala de acesso, de inclusão, é fazer com que as pessoas saibam utilizar e utilizar massivamente essas tecnologias. Então, em vez de tentar impedir, porque é provavelmente impossível, cada vez mais impossível, antes você tinha poucos meios de comunicação, você tinha como controlar a informação. Governos existiam por isso. A Primavera Árabe é uma consequência direta da gente não conseguir controlar a informação. Você começa a cair governo atrás de governo no norte da África e no Oriente Médio porque os caras colocaram Twitter e Facebook. É basicamente por isso. Então, essas agitações sociais surgem porque vem a tecnologia. De novo, necessidades humanas, tecnologia e a conjuntura. A conjuntura era, a gente está sendo oprimido por um governo há um tempão. A gente quer parar com isso. A gente não tem a tecnologia para se conectar e tudo mais. Surgiu a tecnologia, as outras coisas fecharam. A pandemia, a mesma coisa. Reuniões digitais e remotas são super importantes. São coisas legais. Startups já faziam adoidado e tal, não sei o quê. Eu não aguento ficar no avião, blá, blá, essas coisas. De repente vem a pandemia e força a conjuntura, a tecnologia, a gente não inventou nada. Zoom, Skype, Slack, essas coisas todas já tinham. Você vê que a gente não inventou nada. Por que o pessoal faz trabalho remoto agora e não fazia antes? Porque mudou a conjuntura. Né? E aí surgem novas necessidades. Então, o ponto é, essa tecnologia de saúde provavelmente vai gerar uma nova espécie, que seja para todo mundo. Né? Assim, sem ser utópico, mas que seja para o máximo de pessoas possível. A gente não saber usar a tecnologia gera distorções, como, por exemplo, a gente vê em redes sociais. Esse pool de ódio louco que a gente tem é porque, via de regra, a gente deu um carro para uma criança de 6 anos andar numa rodovia. Ela tem acesso, ela vai lá, escreve, é maravilhoso que a gente dê voz para essas pessoas todas. Eu incluso, você incluso, mas a gente não sabe usar essas tecnologias da maneira possível. Você certamente já entrou em algum debate político alguma vez que depois você fala, cara, fiquei debatendo no Facebook, tipo, pra quê? E eu também. E aí você olha no final e fala, mas é da natureza humana, porque a gente não entendeu, a gente ainda não aprendeu como usar as tecnologias, só que elas chegaram muito rápido, então a gente tem que aprender a lidar com isso.